Muito boa noite. Bem-vindos ao webinar O Cenário das Doenças Cardiovasculares e o Impacto da Covid-19, um tema absolutamente na ordem do dia. Esse webinar é organizado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu sou Marcelo Sampaio, cardiologista e membro do Instituto Lado a Lado. Nesse momento, para fazer a abertura oficial deste evento, eu convido a nossa presidente, a senhora Marlene Oliveira, que é presidente do Instituto Lado a Lado, que vai fazer essa abertura para que a gente possa iniciar essa importante discussão. Marlene. Boa noite, doutor Marcelo. Quero mais uma vez agradecer todo o seu empenho e dedicação em nos ajudar no Instituto Lado a Lado a sempre promover essa causa que muito nos toca e que faz parte do nosso dia a dia. Então, já quero deixar aqui o meu agradecimento pessoal e em nome de toda a comunidade do Instituto Lado a Lado. Obrigado. Quero dar os meus boa noite para todos os nossos convidados, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. E queria também dar uma boa noite para todas as pessoas que estão nos acompanhando e que sempre estão seguindo o Instituto Lado a Lado. Então, para a gente é um grande prazer estar nessa noite aqui conversando com todos vocês. E aí eu gostaria muito de fazer uma pequena apresentação para falar um pouquinho sobre o Instituto Lado a Lado pela Vida. As causas que nos movem. Nós temos as doenças cardiovasculares, a saúde do homem e o câncer. As nossas frentes de atuação transversais que passam por essas causas, que é a obesidade, o tabagismo e a saúde emocional. E nós fazemos todas as nossas ações através de campanhas de prevenção, detecção precoce, advocacy, o nosso núcleo de apoio ao paciente, através de fóruns, projetos especiais, e nesse momento de pandemia, a gente tem utilizado muito a parte online. Então, esse já é o nosso quarto webinar, e nós vamos, até o final do ano, fazer muitos outros aí pela frente. E aí, falando um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares. Hoje, a gente está dando início à nossa campanha, que é a campanha que nós realizamos todos os anos, que é a campanha Siga Seu Coração e Tome uma Atitude. E, nesse ano, a gente vem com um mote muito especial, que é um coração não deveria sofrer nem por amor, muito menos por doenças cardiovasculares. E aí as nossas ações começaram em 2014, com o lançamento dessa campanha. De 2015 até 2019, a gente já realizou vários fóruns de políticas públicas em Brasília, inclusive o doutor Marcelo esteve em todas as edições. E esse ano a gente tem um desafio, que é a pandemia do coronavírus, que tocou e que pegou o coração não só da população brasileira, mas de toda a humanidade. E a gente vai estar hoje aqui para falar um pouquinho desse impacto. E aí o Instituto tem uma atuação muito forte, que é a primeira instituição no Brasil que tem como foco principal as doenças cardiovasculares. A gente atua da prevenção, detecção precoce e até aos sequelados, quando você fala com pacientes que já teve algum evento cardiovascular. Um alerta sobre a importância da mudança de hábito, que isso para a gente é muito importante, e a gente faz isso todos os dias. Sobre os principais riscos para o coração, que é o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, e sobre a falta de adesão ao tratamento, que é algo que a gente nos preocupa muito, e a nossa necessidade de ficar o tempo inteiro reforçando a importância da questão da doença crônica. O paciente ele tem que entender o que é uma doença crônica e a importância dele aderir ao seu tratamento. Os cuidados com o coração em um cenário de pandemia, como o Covid, colocou o foco no coração. E a gente precisa entender esse momento e precisamos mudar
o nosso dia a dia, os nossos hábitos e seguir em frente. E o Instituto Lado a Lado tem um foco muito forte na questão das políticas públicas. A gente tem uma atuação em todas as frentes, onde a gente faz uma discussão e engajamento, principalmente nos pilares para melhorar o acesso da nossa população e colocar o paciente no centro da discussão e o seu real valor para a tomada de decisão. Continua. Desculpa, eu acho que caiu aqui o nosso sinal. Então, o Instituto Lado a Lado pela Vida acabou de lançar um movimento que é o Lado a Lado na participação social da saúde. E, com isso, a gente tem discutido muito que, sem saúde, não há trabalho, não há turismo, não há vida social e tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia. Então, a importância da gente se educar, orientar e ter um engajamento da população para nós entendermos efetivamente quais são os nossos deveres e nossos direitos como cidadãos. Desejo para vocês um excelente webinar e agora quem conduz a noite e toda a discussão é o Dr. Marcelo Sampaio. Muito obrigada. Boa noite a todos novamente. Eu quero, antes de iniciarmos, confessar aqui a minha admiração pelo trabalho da Marlene, que é um trabalho assim, é uma executiva mesmo na área da saúde e da informação e do voluntariado. E a gente realmente vê que o trabalho dela funciona. Eu estou acompanhando desde o momento, o início de todas as campanhas, e a gente vê como nós evoluímos, né, em divulgar uma informação de qualidade relacionada às doenças cardiovasculares e, principalmente, nós estamos assistindo mudanças de comportamento e, com isso, influência até nos resultados da assistência à doença cardíaca. Mas eu não quero perder muito tempo, não, porque hoje nós estamos com um debate muito bom. Nós temos 2 excelentes convidados que nós vamos depois apresentar. Eu mudei um pouquinho a nossa rotina aqui, até para estimular vocês a perguntarem, a mandarem os seus comentários, a mandarem as suas perguntas pelo chat. Eu vou ficar aqui monitorando isso e selecionando para que vocês realmente possam, ao final desse debate, não só terem participado, mas também terem a satisfação de terem suas dúvidas e os suas indagações solucionadas aqui, porque temos 2 grandes especialistas que podem nos ajudar. Eu vou fazer uma breve apresentação para que vocês possam ficar estimulados depois a perguntar, porque sempre aparece uma dúvida aqui e ali. Vou começar sobre uma apresentação sobre as doenças cardiovasculares em si, e depois como ficou a situação dessa doença em relação à Covid, mas não vou entrar muito em detalhes, porque vocês vão ver que os nossos especialistas realmente vão tomar a palavra e vão satisfazer todas as dúvidas e indagações que vocês possam ter. Bom, vamos iniciar nossa apresentação na seguinte perspectiva do que seria a doença cardiovascular hoje no mundo. E eu já inicio com esse slide chocante. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, inegavelmente. Nós temos possibilidade que, no futuro, o câncer ultrapasse isso, mas hoje a gente sabe, e principalmente em nosso país, que ela é o que mais mata. Por isso que tem que ser discutido, tem que se levar a termo as informações, para que a gente possa modificar esse trágico cenário. Nós sabemos que hoje,
com o próprio envelhecimento da população, porque o nosso país era um país, até 30, 40 anos atrás, um país mais jovem. Hoje nós temos uma população de pessoas idosas que está invertendo aquela pirâmide. E isto é bom, claro, porque nós melhoramos a qualidade de vida, mas, obviamente, esse envelhecimento da população, ele traz consigo uma ocorrência maior de doenças cardiovasculares. Além do mais, a própria mudança de estilo de vida faz com que essas doenças, a parte cardiovascular, se exacerbe, principalmente porque estamos modificando o nosso estilo de vida para pior, como vamos observar dentro de alguns instantes nos próximos slides. Estima-se que cerca de 17,7 milhões de pessoas, ou seja, mais de 17 milhões de pessoas morreram por doença cardiovascular no mundo em 2015, que é onde nós tivemos realmente a estatística mais correta. Só esse ano no Brasil, cerca de 200 mil mortes foram em decorrência de doenças cardíacas, e nós temos o cardiômetro, que não para de crescer, que ele vai acompanhando online essas mortes, e infelizmente a gente está notando um grande crescimento neste ano. Quais são as principais doenças cardíacas? Quando falamos em doenças cardiovasculares, nós estamos se referindo a quê? A doença coronária, essa é a principal, e nós vamos ver o que é a doença coronária, a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca e a arritmia, que é uma outra doença pouco conhecida, mas que, obviamente, hoje cresceu também em grande incidência. Então, vamos ver cada uma delas brevemente, para que vocês possam entender. Aí começam já a surgir as dúvidas, a reconhecer alguns detalhes. Às vezes você vai falar, nossa, eu tenho um parente que tem isso, ou eu propriamente tenho isso, para que vocês depois fiquem estimulados a fazer suas perguntas e considerações. Bom, doença coronária. O que é uma doença coronária? Nós temos as artérias coronárias, que aqui estão exemplificadas. Essa é uma artéria coronária de coelho, que é um animal que a gente utiliza muito para estudos. E essa artéria aqui, ela está repleta de sujeira aqui nessas áreas. Eu diria que são raios, e esses raios são as placas de gordura que vão ficar aqui e vão dar um caráter rugoso a essa artéria. Um caráter como se tivesse algo depositado em cima nessa superfície. E essa rugosidade vai crescer ao longo do tempo, desde que hajam fatores de risco. E esse crescimento pode gerar a formação dessas placas, onde aqui nós observamos, nesta área, uma placa já quase invadindo a luz, né? Aqui é onde o sangue corre, aqui é a artéria coronária, e aqui nós temos uma placa. Essa placa que invade, ela pode ocasionar obstruções, e ela pode ocasionar o grande sintoma da doença coronária, que é a dor no peito, angina do peito. A dor quando você vai fazer algum esforço, quando você sobe uma ladeira, quando você pega um peso. Isto é a angina, ocasionada por uma doença onde formam-se placas nessas artérias. E essas placas estão aqui exemplificadas, uma placa de grande monta que se inicia aqui e vai até essa superfície. Imagine que nessa artéria toda esta região deveria estar vazia. Isso aqui é o que sobrou da luz do vaso, que deveria ser toda esta luz aqui, mas que foi invadida por essa placa. E nesta região aqui nós estamos observando uma área mais amarelada, é onde tem muito depósito de gordura, muita concentração de colesterol fica aqui nessa região. E isso aqui é uma placa aterosclerótica num paciente que é portador de uma doença coronária que é formada por alguns fatores de risco, a saber, pressão alta, diabetes, colesterol e cigarro. Esses são os fatores primordiais, mas esses fatores presentes podem gerar a formação dessas placas. E qual é o grande problema em relação a essas placas? É a possibilidade de ruptura. E aqui nós temos uma placa
onde vocês podem observar que é uma placa chamada placa instável, grande quantidade de colesterol. Esse colesterol vai se avolumando e essa placa poderá ser rompida a qualquer instante. E aqui é a luz do vaso, onde foi tomada nesta região por essa placa de gordura. E uma vez que aconteça essa rotura, o que é que pode acontecer? É o que nós temos nesse slide, onde esta placa que havia aqui, que se avolumou, rompeu e formou um coágulo aqui enegrecido, obstruindo totalmente essa artéria, e isto aqui é um infarto. Então, o que é um infarto? O infarto é a rotura de uma placa, como vocês podem observar aqui, a formação de um coágulo que obstrui totalmente a luz do vaso. Esse paciente, infelizmente, faleceu, teve um infarto agudo por uma ruptura de uma placa em decorrência da doença coronária, que, como vocês estão vendo aqui, é uma doença que mata e dá muitos sintomas, e um deles é esse infarto, como vocês podem observar. Então, essa é a doença mais importante, eu diria, mais importante do coração. É por isso que hoje nós cardiologistas e a ciência cardiológica trabalha no sentido exato de diminuir esta incidência, no sentido exato de controlar os fatores de risco para que a gente não tenha cenas como essa, onde esse paciente, infelizmente, veio a falecer em decorrência deste infarto. A próxima doença que eu gostaria de chamar e alertar os senhores é a hipertensão arterial, a chamada pressão alta. E o que é a hipertensão arterial? É o aumento da pressão, na medida exata que esse aumento ele está situado nas artérias, então não é propriamente uma doença do coração, mas das pequenas artérias, as chamadas arteríolas. Ela, em geral, não provoca sintomas, mas os sintomas são vagos, às vezes tem uma dor de cabeça, às vezes tem uma tontura, mas a maior parte das pessoas tem pressão alta, não tem sintomas, por isso que os senhores que estão assistindo falam, eu nunca senti nada, então provavelmente eu não tenho pressão alta. Não. A pressão alta é uma doença traiçoeira que só medindo essa pressão você vai conseguir fazer o diagnóstico. E uma vez que você faça a medida dessa pressão e essa pressão esteja elevada, obviamente aí você é portador de uma hipertensão arterial ou pressão alta. Essa entidade é, em geral, de caráter genético, hereditário, então, se você é filho de pais hipertensos, a chance de você ter é muito elevada, e, obviamente, a hipertensão arterial, ela não tem uma cura, mas ela tem um controle, e esse controle é através de tratamento clínico, onde a gente envolve redução do sal, controle dietético, interrupção do cigarro, controle, emagrecimento para as pessoas que estão fora do peso e, obviamente, com medicamentos. E esse controle, é o que falo sempre para os nossos pacientes, equivale à cura. Obviamente, você vai estar protegido, mas com remédios, com medicamentos e com uma série de mudanças de estilo de vida. Então, é muito importante a gente reconhecer isto. Hipertensão arterial como uma doença traiçoeira, não provoca sintomas e que exige realmente uma mudança de estilo de vida e uso de medicamentos. A próxima entidade que eu gostaria de chamar a atenção é a insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? É a falha, a deficiência dessa musculatura do coração. É quando o músculo não consegue bombear de forma efetiva, de uma forma com uma força contrátil, de contratilidade significativa e, obviamente, acaba enfraquecendo. Com isso surgem sintomas. Os sintomas são inchaço, falta de ar, palpitações, dificuldades para dormir, alterações do hábito de urina, principalmente à noite, e às vezes até emagrecimento, porque o coração ficando fraco, a própria musculatura vai se perdendo e os pacientes acabam realmente entrando num estado de emagrecimento importante. Obviamente, é uma doença que precisa reconhecer rapidamente,
é preciso tratar a sua causa. A pressão alta é uma das causas de insuficiência cardíaca, diabetes é uma outra causa, o consumo de álcool excessivo é uma causa importante em nosso meio, e a própria doença coronária, com infarto do miocárdio, também fica evidente como uma grande causa de insuficiência cardíaca, porque o infarto ele leva a uma interrupção do suprimento sanguíneo para aquele músculo. O músculo vai ficar enfraquecido e doente, e aí pode gerar a insuficiência cardíaca. Existe tratamento, o tratamento é feito com medicamentos, com mudança do estilo de vida e com acompanhamento periódico com o cardiologista. Finalmente, a última doença que eu gostaria de exemplificar é a arritmia, cada vez mais frequente em nosso meio, que é justamente a perda de ritmo do coração. Em geral, a arritmia pode ser com frequência cardíaca baixa, com frequência cardíaca alta. Aqui nós estamos exemplificando uma arritmia com frequência alta. Isso gera taquicardia, palpitações, né? Então, os sintomas são bem evidentes e, obviamente, isso pode gerar uma fadiga, um cansaço, uma dificuldade para que as pessoas façam suas atividades rotineiras. Lembrando que a arritmia não é uma doença do idoso, ela pode acontecer até em crianças, ela pode acontecer em jovens, ela pode acontecer em atletas. E ela, obviamente, pode ser em decorrência de uma série de situações. Obviamente, pode estar relacionada com a idade, sem dúvida, mas muitas doenças, não só do coração, mas, por exemplo, da tireoide, pode gerar uma arritmia. E essas doenças vão fazer com que o coração se acelere ou tenha distúrbios do ritmo. Também alguns remédios, e principalmente aqui a gente pode discutir isso, e nós temos dois grandes especialistas que podem abordar, até os remédios para a Covid, eles podem, obviamente, ocasionar essas arritmias. Então é muito importante reconhecermos isto e fazer o tratamento o mais precoce possível. Nós temos um grande problema na doença cardiovascular, que é justamente a dificuldade de você fazer um tratamento efetivo nos nossos pacientes. Isto todo cardiologista nota, todo cardiologista vê que, às vezes, os seus pacientes não seguem o seu tratamento porque não tiveram uma adesão muito grande. Estima-se que quase 50% dos pacientes não consigam levar a termo o seu tratamento. E tratar um paciente portador de doença cardíaca é fundamental, não só do ponto de vista de mudança de estilos de vida, de hábitos, mas também de medicamentos. E o que nós sabemos hoje em dia é que os nossos pacientes reclamam muito que eles não têm uma orientação adequada, principalmente dos cardiologistas, no tocante à dieta, no tocante à interrupção do cigarro, no tocante ao consumo do álcool, no tocante ao uso correto dos medicamentos, no tocante aos exames necessários que são feitos. Então, às vezes, a gente tem que alertar os nossos colegas para que justamente intensifiquem essa conversa com seus pacientes, principalmente em relação à adesão ao tratamento medicamentoso, ao tratamento de mudança de estilo de vida, para que a gente possa, aí sim, corrigir essas doenças e diminuir a incidência desses terríveis números que nós temos em relação às doenças cardiovasculares. O que nós temos hoje em dia, e isso também está muito em evidência, é a relação de coração e Covid-19. Muito se pergunta, mas a Covid ataca o coração? Mas aonde entra o coração nessa situação? Eu vou dar uma rápida pincelada para que vocês entendam e depois fiquem estimulados a fazer suas perguntas relacionadas a este tema. Todo mundo sabe, até porque é amplamente divulgado, está em todas as mídias, o que é a Covid-19. Uma doença causada por um vírus da família do coronavírus, o SARS-CoV-2, onde os primeiros casos foram confirmados já no final de 2019 pela Organização Mundial de Saúde, na província de Wuhan.
na cidade de Wuhan, aliás, na província de Hubei, na República Popular da China, e depois vocês acompanharam a grande difusão dessa doença na Ásia, na Europa, nas Américas, América do Norte e América do Sul, e infelizmente também em nosso país. Os principais sintomas da Covid-19 são a tosse seca, a febre, a coriza, a diarreia, a dor de garganta, dificuldades para respirar e alteração do olfato, que é a chamada anosmia, e do paladar, ageusia. Obviamente, nós temos não só esses sintomas, mas inúmeros sintomas outros que vão aparecendo na medida exata que a gente vai conhecendo melhor essa terrível doença. E como é feita a transmissão? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo, por meio de toque, de aperto de mãos contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas. Quais são os fatores de risco, as chamadas comorbidades, para a forma grave da Covid-19? Nós temos a idade avançada, a imunossupressão, a presença de alterações do sangue, chamadas coagulopatias, a hipertensão arterial, estado inflamatórios agudos, as doenças coronárias, a diabetes e a insuficiência cardíaca. Aqui a gente já pode observar que hipertensão arterial em 56,6% dos casos, doença coronária em 11,1% dos casos, insuficiência cardíaca em 6,9% dos casos, são as chamadas comorbidades cardiológicas para formas graves da Covid-19. Aqui nós já temos a primeira correlação entre Covid-19 e doença cardíaca e fatores de risco cardiovasculares. E vejam esse trabalho de pacientes da Europa que tiveram Covid-19 em quase mais de 40 mil casos, 44.677 pacientes foram estudados para a mortalidade por Covid-19 e observou-se que os pacientes que tinham doença cardíaca, eles representavam 10,5% desta corte de 44 mil. E os pacientes que não tinham doença cardíaca tinham 2,3% de índice de mortalidade. Ou seja, os pacientes que têm doença cardíaca têm uma mortalidade muito maior em relação aos pacientes que não têm doença cardíaca. E qual é essa relação que existe real entre Covid-19 e coração? Hoje nós sabemos que todas as infecções virais têm uma relação direta com o coração. Isto desde as epidemias anteriores, onde muitos pacientes faleciam de problemas cardiovasculares, seja por invasão direta do vírus, seja por estados inflamatórios, seja por estados sistêmicos, grandes inflamações, grandes infecções, grandes pneumonias, atacando um paciente cardiopata. Mas, muito importante é que hoje nós sabemos que o coronavírus tem a sua entrada na célula humana por um sistema chamado ACE2, que está nitidamente associado com as doenças cardiovasculares e com os fatores de risco. Ou seja, o paciente cardiopata tem uma quantidade grande desse ACE2, o que facilitaria, em tese, a entrada desse vírus na célula humana. Mas não é só no coração, no pulmão, que tem esse ACE2. Nós temos também nos vasos, no rim, no fígado e no trato gastrointestinal, o que explica, em tese, a grande sintomatologia variada dos pacientes que têm Covid-19. E, obviamente, os nossos pacientes que são cardiopatas, que têm esse ACE2 em grande quantidade, eles estão sob risco
de terem realmente as complicações mais sérias relacionadas a esta doença. Eu acho que travou aqui, o próximo, se vocês puderem passar o próximo slide aqui para mim, porque agora consegui. Então, por que pessoas que têm doenças cardíacas teriam maior risco de infecção pelo novo coronavírus? Porque, em tese, essas pessoas, seguinte, por favor, elas, como nós citamos, elas têm uma quantidade, tanto os cardiopatas, quanto os diabéticos, quanto os hipertensos, teriam uma quantidade maior desses receptores que são chamados portões, os chamados gates, onde o vírus entraria pela célula, o que justificaria uma evolução mais danosa, uma evolução um pouco mais pior para os nossos pacientes portadores desta entidade. Seguinte. É uma doença nova, é uma doença que nós ainda pouco entendemos. E eu gosto sempre de finalizar, quando existem situações como essa, que nós estamos ainda aprendendo. Somente com o tempo, somente com o passar do tempo, nós vamos entender realmente o que é a Covid-19, o que foi a Covid-19, e se Deus quiser, nós vamos estar realmente revendo uma situação de vitória, onde a gente acabou vencendo, claro, com inúmeras baixas, inúmeras mortes, mas que, se Deus quiser, nós iremos vencer mais esse desafio que para nós foi imposto. Eu gostaria de encerrar agora, porque eu quero que os nossos debatedores possam entrar e se apresentar, para que depois vocês possam fazer suas perguntas, tecer seus comentários e tecer suas considerações. Então, inicialmente, eu vou chamar a doutora Marina Bond, vou pedir que ela faça a sua apresentação e também faça os seus comentários, e em seguida eu irei fazer a apresentação do nosso segundo convidado. Então, por favor, doutora Marina Bond, é um prazer tê-la aqui, e sinta-se à vontade, e eu gostaria que você iniciasse, sim, a sua apresentação para a nossa audiência. Olá, boa noite a todos. Meu nome, então, é Marina. Eu sou médica, cardiologista, formada aqui pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo, e depois optei por fazer como subespecialidade a cardio-oncologia na USP, pelo INCOR e o ICESP, e atualmente atuo como cardio-oncologista no Hospital AC Camargo Cancer Center e pelo Centro Paulista de Oncologia, que é um grupo da Oncoclínicas. Então, acabo que eu, além de ver os pacientes cardiopatas, eu vejo os pacientes oncológicos com problema de coração, que é o que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né? Antes de entrar na cardiologia, na cardio-oncologia, eu gostaria novamente, como sempre, agradecer muito ao Instituto Lado a Lado, que realmente é uma parceria que a gente vem construindo dos últimos anos para cá. É sempre bom estar com vocês. Marlene, muito obrigada. Um trabalho sempre sensacional. O levar informação para o paciente é fundamental, porque sem a informação a gente não consegue, nem nós médicos conseguimos tratar direito os pacientes. Então, esse trabalho social que vocês fazem com o objetivo de levar a informação para o paciente, sem dúvida, é de extrema importância, e eu fico muito feliz de poder ajudar aqui hoje com mais uma participação com vocês. Bom, falando um pouquinho de doença cardiovascular, que agora essa campanha do Siga Seu Coração, o Dr. Marcelo apresentou super bem. A gente sabe que a doença cardiovascular é uma entidade completamente prevenível na sua grande maioria das vezes. Então, você ter hábitos de vida saudáveis, você praticar atividade física, que a Organização Mundial da Saúde recomenda 30 minutos, pelo menos 5 vezes na semana, ter uma alimentação saudável, rica em legume, verdura, pobre em produtos saturados, produtos enlatados, embutidos,
fast foods e etc., procurar ter uma alimentação mais saudável, ao mesmo tempo, cuidar dos fatores de risco cardiovasculares, como o doutor Marcelo já explicou, a pressão alta, o diabetes, o colesterol, não fumar, são todas medidas que a gente tem que trabalhar para poder evitar um problema de coração. Claro que o maior dos problemas do coração que a gente sempre pensa quando fala de coração é o infarto, com toda aquela explicação da placa de gordura, placa de aterosclerose, que vai se formando e ela pode romper, causando o infarto, né? E esse infarto pode levar ao óbito, mas também pode gerar uma sequela muito grande, como a insuficiência cardíaca, que é uma outra doença que vem crescendo muito de prevalência. Por quê? Porque a gente está conseguindo tratar melhor os pacientes, mas a gente eles infartam e eles não morrem. E eles estão aumentando a quantidade de pacientes que têm um coração fraco, que é a insuficiência cardíaca. Então, é uma outra entidade que a gente tem que trabalhar e levar informação para vocês para que a gente consiga evitar que as mortes pelo coração aconteçam, né? E como o doutor Marcelo falou, é a principal causa de mortalidade no Brasil, são doenças cardiovasculares, e a gente pode prevenir. Então, a gente tem que atuar desde cedo, não quando a doença já chegou, mas antes fazendo exames de rotina, vendo quanto que está, indo no médico uma vez ao ano, vendo se a pressão está boa, se o colesterol está bom, se tem açúcar alto no sangue ou não, porque tudo isso a gente consegue prevenir. E é muito importante essa conversa perto do médico com o paciente, para poder também informar o que ele tem que fazer para mudar o seu estilo de vida. O remédio que a gente usa, em geral, não cura. Ele só ameniza o problema para você tratar em si, mas você não vai na causa do problema. E a nossa vida, o nosso cotidiano atualmente, em geral, atrapalha muito nesse tratamento da doença cardiovascular, porque a gente está trabalhando o tempo todo, não pratica atividade física, se alimenta rápido de besteira, lanchinho, qualquer coisa, não dorme direito, e tudo isso vai se agravando, vai levando a um estado de síndrome metabólica com sobrepeso, estresse, sedentarismo, que vai provocando com o tempo todas essas doenças que a gente comentou. Então, a gente tem que atuar antes delas aparecerem, com prevenção, que isso sim é o melhor remédio, né? E claro que também, depois de diagnosticado, usar as medicações de forma correta e ter a certeza que, se não tomar o remédio, é pior e pode evoluir, e você tem maior risco de mortalidade se não tomar o remédio, né? Um grande problema que a gente vê do paciente, além de não seguir o que a gente orienta de fazer atividade física, dieta e etc., é também quando a gente não toma o remédio de forma correta, né? Então, tomar a medicação de forma correta é fundamental, todo dia, do jeito que o médico falou. Ah, mas é porque meu colesterol veio bom, mas calma, não é aquele valor que está no exame. O colesterol varia com o risco cardiovascular, a meta que eu tenho que alcançar, por exemplo. Então, um paciente que já tem infarto, eu tenho que ter um colesterol muito mais baixo. O LDL colesterol, que é o colesterol ruim, tem que estar abaixo de 50, por exemplo. Diferente de um paciente que tem 30 anos, que não teve nada de doença, que ter um LDL de 120, está ótimo. Então, isso, quem vai decidir o tratamento e vai orientar é o médico. Mas o paciente tem que entender que eles têm que seguir as medidas de forma correta para que a gente consiga evitar essas mortes no futuro, né? E aí, quando a gente passa a falar um pouco de doença no coração, a gente tem que falar agora da cardio-oncologia. O que é a cardio-oncologia, né? A cardio-oncologia nada mais é do que uma subespecialidade nova da cardiologia que visa tratar de forma especializada o paciente oncológico com um problema cardiovascular que pode já pré-existir ou
aquele paciente que desenvolve cardiopatia ou cardiotoxicidade ou pelo tratamento oncológico. Por exemplo, um paciente que está em câncer de mama, que é um dos principais cânceres que a gente tem na atualidade, principalmente no sexo feminino, e que apresenta, está fazendo quimioterapia, e principalmente aquela quimio vermelha, que é a antraciclina, ele pode desenvolver, pelo tratamento, mesmo anos após o tratamento, insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Então, a gente tem que alertar o paciente, fazer um segmento específico para que isso não venha a acontecer, né? Não só a antraciclina, mas também, por exemplo, os anti-HER2, como o trastuzumab, pertuzumab, que é o Herceptin, que as pessoas conhecem melhor, por exemplo, o trastuzumab, ele também pode causar o coração fraco. Então, você precisa, inclusive, fazer eco de 3 em 3 meses para ver se está tendo dano precoce, porque se tiver dano precoce ou naquele paciente de maior risco, a gente já começar medicações para prevenir e evitar que ocorra o coração fraco, que é aquela doença que grande mortalidade atualmente também. Eu dei exemplos, mas pressão alta pode ser causada por quimioterapia, bloqueio hormonal, que é super comum no paciente que está fazendo o tratamento de próstata e mama, podem causar colesterol alto, podem levar a engordar. Então, são tudo alterações que comprometem o sistema cardiovascular. E aí o paciente já é um paciente oncológico, que tem maior risco e desenvolve mais um outro problema, que é uma cardiopatia. Então, ele acaba tendo maior risco de mortalidade. E a gente está falando aqui das duas principais entidades que causam maior mortalidade no Brasil atualmente, que são as doenças cardiovasculares e, em seguida, as doenças oncológicas. Então, essa ligação entre as duas cada vez mais está maior, né? E um outro detalhe, os fatores de risco muitas vezes são semelhantes das duas. Então, o paciente cardiopata tem maior risco de desenvolver câncer, como o paciente com câncer maior risco de desenvolver problema de coração. Por quê? Porque o tabagismo, usar o cigarro, por exemplo, tem relação com as duas doenças, né? A idade avançada tem relação com as duas doenças. A obesidade também tem relação com as duas doenças. Então, são uma série de situações que, se a gente trabalhar antes delas surgirem ou tentar evitar que elas surjam, é o ideal, porque a prevenção, tanto para a parte oncológica quanto para a parte cardiovascular, com certeza é a melhor forma da gente evitar as mortes no futuro. E quando a gente fala, então, de Covid-19, o Dr. Marcelo explicou super bem todos os detalhes, né, desde os sintomas até o porquê que afetam o coração, mas eu acho que é importante frisar duas coisas nesse cenário. Primeiro, foi um grande medo por ser uma doença nova, uma doença com muita mortalidade e com um perfil muito diferenciado de sintomas, pacientes completamente assintomáticos, até pacientes que desenvolvem uma insuficiência respiratória aguda com necessidade de intubação orotraqueal rápida e etc. Isso gerou um medo na população e na parte médica muito grande. E esse medo provocou que as pessoas ficassem muito em casa, né? Tentassem tratar em casa, tentassem ir tardiamente ao hospital. E isso levou a um aumento, que isso já é documentado em vários estudos, tanto americanos quanto no Brasil, com o nosso cardiômetro, quanto, inclusive, Inglaterra, China e etc., um aumento na incidência de infarto, e muitas vezes esse infarto que chega tardiamente ao hospital. Né? O paciente, não é que o COVID, claro, ele aumenta a incidência de infarto, sim, porque ele aumenta a carga trombótica, tanto por aumentar a possibilidade de fazer trombo, tanto por lesão direta no miocárdio, hipoxemia. Então, ele tem uma associação muito grande de forma de agir no coração, mas também porque as doenças cardiovasculares continuam a acontecer. Então, os pacientes continuam a infartar. Isso não mudou porque eles não se cuidaram no passado. Mas
ficaram em casa, não estão fazendo atividade física que dá para fazer em casa, tem como se fazer uma aula de dança, fazer um funcional, fazer um treino por vídeo. Então, não estão fazendo atividade física, não estão tomando remédio, às vezes, de forma correta, porque no início da pandemia, algumas medicações do coração eram questionadas, se devia se tomar ou não, porque tinha interação, como, por exemplo, o enalapril, mas no final isso não foi comprovado como nada negativo, então o ideal é que você siga tomando suas medicações do coração, né? E aí, e com medo de ir ao hospital, eles tinham dor no peito, mas não procuravam, e aí chegavam numa situação em que já não conseguia reverter, e aí também com morte cardiovascular, infarto aumentando, sem falar no consumo de bebida alcoólica, de cigarro, ansiedade, o estresse que todo esse contexto está criando, né? Isso acabou aumentando, sim, a incidência de infarto e etc. Mas o COVID, claro, pode afetar o coração, como o doutor Marcelo já falou, tanto por um dano por hipoxemia, ou seja, quando a insuficiência respiratória não tem oxigênio suficiente, isso também gera falta de oxigênio para o coração, ou por dano direto do vírus nas células do coração, causando miocardite, que é a inflamação deste coração, ou por eventos trombóticos, porque a gente sabe que o paciente com COVID, ele aumenta a trombose, os marcadores de trombose estão aumentados, como o dedímero, e isso vai levar a uma carga maior de trombose e risco de ter trombose não só no coração, mas trombose na cabeça e em outros locais, né? Mas também com danos indiretos, com aumento, como um estado inflamatório maior, que pode aumentar a arritmia, alguns medicamentos que também podem causar arritmia, como a hidroxicloroquina, que aumenta o intervalo QT e tem que ser acompanhado, então tem que se tomar bastante cuidado, é uma medicação simples, mas que não tem comprovação ainda científica do seu uso, inclusive trabalhos mostrando que não tem evidência, ainda não tem nenhuma comprovação, e que aumentam o intervalo QT e podem dar arritmia. Então, a gente tem que tomar cuidado antes de se medicar, procurar sempre um especialista. Se tiver sintomas gripais, todos os sintomas que o doutor Marcelo já citou, como anosmia, falta de ar, dispneia, tosse, febre, nessa época, tem que procurar um médico de confiança, vai no hospital de referência, não sai se automedicando sem necessidade. Isso é muito importante para que a gente consiga, todos nós, sairmos bem desse período e, claro, cheio de incertezas, cheias de nervosismo, que todos estamos, mas que a gente tem que seguir em frente, saber que o coração não pode parar, o tratamento do coração é importante, o tratamento oncológico não pode parar, o paciente oncológico tem que fazer sua quimioterapia, se está com suspeita de câncer, tem que procurar rápido um hospital de referência, porque se a gente não tratar, vão vir mais mortes no futuro por outras causas, não só pelo COVID, mas porque não fez o seu tratamento de forma adequada. Então, essa é a minha principal mensagem, vamos continuar todo o debate, porque tem muitas perguntas, temos um outro convidado que com certeza vai trazer ótimas explicações para a gente sobre esse contexto da pandemia e do Covid, e eu estou aqui à disposição para poder ajudar no que for mais necessário e ajudar vocês aqui hoje. Excelente exposição, queria te agradecer muito. Nós estamos fazendo uma abertura de campanha em alto estilo, vocês estão vendo que vocês vão poder tirar suas dúvidas da parte cardiológica com essa grande especialista, inclusive somos formados pelo mesmo Instituto Dante Pazzanésia, que eu presto aqui homenagem a essa instituição, e, obviamente, ela fez toda uma ligação entre câncer, entre coração, entre cardio-oncologia, quais são os riscos, os problemas e por que as pessoas têm que se tratar fortemente nessa época. Então, lhe agradeço muito e já estimulo vocês a ir preparando e pensando nas perguntas voltadas a essa parte da cardiologia para a doutora Marina. O nosso próximo convidado, e quem eu já saúdo com prazer,
é um grande infectologista e está realmente hoje no tema maior de interesse. Hoje os infectologistas são disputados hoje, porque realmente eles estão não só participando ativamente dessa situação, dessa pandemia, como trabalhando, nos ajudando a reduzir e controlar essa terrível doença. Então, eu tenho o grande prazer de apresentar nosso segundo convidado, que é o Dr. Jamal Suleiman, médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Dr. Jamal, por favor, estamos ansiosos para saber sobre como anda a Covid, como está a situação do nosso país, no mundo, e as chamadas vacinas, será que vão chegar esse ano ou não? Vamos deixar para o Dr. Jamal falar e tecer os seus comentários. Uma boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite para participar desse webinário e dizer que eu fiquei extremamente feliz por essa possibilidade. E eu não tinha ideia de que encontraria aqui 3 profissionais, né, que vêm do SUS. 2 do Instituto Dante Pazanese, que é SUS, e eu, que sou do Instituto Emílio Ribas, que é SUS, que é uma conquista da sociedade. Eu acho que a gente não pode esquecer nunca isso, porque está muito difícil hoje fazer a propaganda do SUS. E se não fosse o SUS, seguramente teríamos uma situação catastrófica como Nova York ou como os Estados Unidos da América, que são a maior economia do planeta, viveu e vive durante essa pandemia, onde uma pessoa que não tem dinheiro morre. Aqui, uma pessoa sem dinheiro, de qualquer origem do mundo, no momento em que ela coloca o pé neste país, ela passa a ter direito de usar essa estrutura de saúde. Então, eu acho que a gente não pode esquecer isso nunca e precisa lutar. A minha geração é uma geração um pouco mais antiga do que a Marina, né? Então, eu estou fazendo essa introdução porque eu acho que é importante que, principalmente, a nova geração entenda a importância disso, que isso é uma conquista. A segunda coisa, eu sou médico infectologista, entrei no Instituto Emílio Ribas em 1983. Muito tempo. Não parece muito pelo meu rosto, né? Mas ok, está valendo. O fato é que nesse hospital, que tem 140 anos, é o hospital mais antigo da cidade, que se encontra no mesmo lugar, ele foi construído exatamente para ser um hospital de isolamento, que foi o seu primeiro nome, e depois se chamou Lazareto dos Variolosos. Por quê? Porque doenças infecciosas, epidemias, fazem parte da humanidade desde que a gente desceu das árvores. Então, pelo menos como registro, né? Desde quando o Homo virou sapiens. Então, a gente convive com essa situação desde os tempos imemoriais. E o fato é que o hospital foi construído para ser esse hospital de isolamento e atendeu essas epidemias todas, e variolosos vem de varíola, né? Que foi uma doença que matou milhões de pessoas pelo mundo, e na contramão do que diz o presidente da República Federativa do Brasil, vacina é fundamental, vacina tem que ser obrigado a tomar. E foi com vacina que a gente acabou com varíola, com pólio, com sarampo. Acabou não significa que esses vírus foram embora. Absolutamente, os vírus circulam. O vírus não vai embora nunca. Por quê? Porque ele precisa de célula. Vírus não tem vida. Vírus sem célula não existe. Então, ele precisa de uma célula, de um hospedeiro, para poder fazer o seu ciclo, que não é necessariamente uma catástrofe. No caso do coronavírus, a gente tem 4 tipos diferentes de corona. São 4 grupos, alfa, beta, gama e delta, dos quais um grupo,
por enquanto, é o que provoca doenças em humanos. A gente já teve 2 outras epidemias de doença causada por coronavírus. Uma chamada SARS, que ficou restrita à China, e foi em 2002, 2003, que é um coronavírus do mesmo grupo, e uma outra epidemia que ficou restrita ao Oriente Médio, especificamente à Península Arábica, chamada MERS. Foi 10 anos depois. E qual foi a estratégia de contenção dessas 2 situações? A estratégia foi exatamente a mesma que está sendo aplicada agora. A propósito, essa estratégia, inclusive, ela vem desde muito tempo, sendo que um dos maiores experimentos de quarentena antes dessa foi com a gripe espanhola em 1918. Então, a gente está vivendo novamente uma situação em que a história, todo mundo sabe, ela é cíclica, né? Então, a gente está vivendo e aplicando técnicas de contenção de pandemia que a gente já tem desde o começo do século passado, como estratégia de contenção. E qual é o ponto principal no que diz respeito à expansão dessa pandemia? Ela é interessante e tem uma expansão rápida, daí a sua importância, porque ela é reportada na segunda quinzena de dezembro de 2019, conforme vocês já falaram, inclusive. E a gente hoje está na primeira semana de setembro. Então, a gente tem 9 meses de conhecimento desta doença. Até então, esta doença não existia. Ela é uma zoonose. O que significa zoonose? É uma infecção que atravessa a barreira da espécie, porque ela sai de um outro animal para infectar estes animais que somos nós. Qual foi o animal que deu origem a isso? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Por quê? Porque a SARS, que é aquela que eu falei que foi de 2002 e 2003, ela tem uma homologia, o vírus, que é um coronavírus, ela tem uma homologia. Homologia significa uma semelhança com esse SARS-CoV-2. E é uma homologia muito importante. Os genomas são muito parecidos. Aliás, esse é um RNA vírus. A gente tem 2 grupos principais, são 2 grupos de vírus, DNA e RNA. Esse, por compartilhar essa homologia, por isso eu estou fazendo, inclusive, essa introdução, para ao final a gente falar sobre vacina, porque a experimentação para o corona da SARS é que nos deu instrumentos para que a gente possa combater esse novo coronavírus. Tá? Então, voltando, essa doença começa na segunda quinzena de dezembro, especificamente ao redor do dia 31, e no dia 7 de janeiro identificado a sua constituição genética e se deu o nome de novo coronavírus, e, na sequência, foi chamado de Covid-19. Por quê? Porque é o ano em que essa doença apareceu. Em 11 de janeiro, portanto, 12 dias depois da descrição do primeiro caso, a gente tem o primeiro óbito também. Marina chamou atenção para os casos graves, e eu quero chamar atenção aqui, porque o tempo decorrido foi cerca de 2 semanas entre um indivíduo ter doença e morrer. Isso é só para caracterizar a gravidade dessa situação. E morreu do quê? Naquele momento, ele morreu de uma pneumonite viral, com insuficiência respiratória. Doenças infecciosas também têm uma outra característica que a gente precisa lembrar, principalmente nesses tempos em que as pessoas têm muito medo. Eu, pessoalmente, não acho que a estratégia de colocar medo é uma estratégia que funcione em saúde pública, até porque eu venho da AIDS, então, no começo da AIDS, e é assim mesmo, né? Quem
quem viveu o boom da lepra ou da hanseníase sabe muito bem o que eu estou falando. Então, você fica botando medo na população, isso não vai funcionar, porque o medo passa e aí volta tudo ao que era antes e não adianta. Você tem que instrumentalizar as pessoas para que elas possam decidir e definir o que elas querem fazer. Quando esse doente morre de uma pneumonite, uma pneumonia viral, era tudo o que a gente tinha de conhecimento naquele momento. E é interessante, porque eu estava ouvindo aqui, desde o começo, o Marcelo chamou a atenção para a construção da história natural da doença, né? Que, como eu estou envolvido nisso desde o começo, porque a gente tem acesso, o Emílio Ribas é referência da Organização Mundial de Saúde, então a gente tem acesso à informação muito precoce. E aí, naquele instante, o que a gente tinha de informação era, bom, isso é uma pneumonite viral, ok, a gente conhece as pneumonites virais, o sarampo é uma, né, que tem umas características muito parecidas. A minha geração viu isso muito, diferença, comprometia crianças, aqui compromete pessoas de mais idade. E aí, no final de janeiro, a gente já tinha um painel das comorbidades. E aí, esse painel das comorbidades ficou naquilo clássico, que inclusive o Marcelo chamou no começo, listou algumas. E o que exatamente significa comorbidade, né? São condições associadas, bom, mas e se não tiver condição associada? Aí começa o estudo para ver qual era o receptor específico. Receptor, só recapitulando, é aquele lugar onde um determinado agente precisa se ligar para poder promover a sua doença. No caso de vírus que precisa entrar na célula para usar a maquinária da célula para poder produzir partículas iguais a eles, esse daqui é um receptor que o Marcelo já falou, que está localizado em células de trato respiratório, alto, baixo, trato gastrointestinal, rim, e é um receptor de enzima conversora de angiotensina, que tem íntima relação com vários processos de regulação vascular, né? O que isso, de fato, poderia trazer, já que é uma doença de comprometimento fundamentalmente de pulmão, janeiro e fevereiro. E aí a gente começou a ver que além da alta transmissibilidade, o que inviabilizou, inclusive, os estudos iniciais de anatomia patológica, e pela primeira vez em doença infecciosa, os diagnósticos não foram feitos por anatomia patológica, porque na anatomia patológica você vê o dano, o que está acontecendo. Nesse caso, uma das primeiras providências foi não fazer, isola-se o doente, ele morre, você fecha ele, como é para as doenças infecciosas de transmissão interhumana, principalmente as respiratórias, e assunto encerrado, não vai para a anatomia patológica para não expor as pessoas ao risco. E é curioso, porque a gente já sabia que a transmissão era predominantemente respiratória, porque a transmissão por superfícies ela é de difícil documentação, a gente infere que sim, mas não prova que há, a gente infere e usa isso como estratégia de bloqueio, mas não tem como você documentar a transmissão por superfície. E ela parece ser mais importante em ambientes hospitalares e muito menos em ambientes extra-hospitalares. E é mais ou menos assim também para várias outras condições infecciosas. De qualquer forma, a gente começa a ter a construção desse conhecimento. E a construção desse conhecimento nos mostrou que o dano é muito maior do que a ação direta do vírus depois da entrada através desses receptores no mecanismo chave-fechadura. E que o dano ele está relacionado muito mais a uma inflamação do que propriamente o dano tecidual. E isto é muito importante. Por quê? Porque se o dano maior é
secundária a uma inflamação, qual é o impacto que tem se você der uma droga antiviral? A gente sabe que o impacto pode ser grande usando o modelo HIV/AIDS. Então, o modelo HIV/AIDS, cuja doença é menos infecciosa e mais inflamatória, porque as infecções definidoras de AIDS elas estão intimamente relacionadas a uma inflamação crônica, e no HIV/AIDS a gente tem todo esse cenário. Vocês devem ter visto, inclusive, né, vários doentes com manifestações cardiológicas, manifestações neurológicas secundárias a uma inflamação crônica, né? O doente morre porque ele infarta ou porque ele emboliza de alguma forma. O HIV não mata de infecção, mata de inflamação, né? Faz diabetes secundária a uma inflamação crônica. Então, a gente começou a ver que aqui tinha isso. E é importante, então, você tratar o vírus. Se eu usar o desenho HIV/AIDS, sim, porque, em tese, se eu reduzo a viremia ou a carga viral desse indivíduo, eu reduzo a inflamação. Isso é parcialmente verdadeiro, porque quando a cascata ativa, não tem, até hoje. Por isso, Marina, quando Marina chama atenção para a história da cloroquina, a cloroquina e a hidroxicloroquina, a ivermectina e outras inas mais, in vitro, em laboratório, tem uma ação direta no vírus, mas só in vitro. In vivo, ela não funciona elas não funcionam em doses terapêuticas. Por isso aumenta o risco, inclusive, de eventos adversos. Por quê? Porque você já tem uma inflamação, então não vai funcionar nada, ela não tem nenhuma atividade nesse sistema. Ela tem uma inflamação para outras doenças reumatológicas. Na cascata desencadeada pelo coronavírus, infelizmente, essas drogas não funcionam. Bom, só para a gente voltar um pouco sobre a origem, e hoje parece que todo mundo esqueceu, a origem presumida desse vírus é em morcegos. Por que morcegos? Porque morcegos portam várias famílias de coronavírus. E como esse coronavírus tem uma homologia com SARS, o da SARS tem uma documentação completa sobre a origem dele, que é morcego. O que se discute aqui é se precisa de um hospedeiro intermediário. Até se foi atrás de um animal que existe na Ásia, que é parente do tatu, chamado pangolim, porque eles também portam esse vírus. Só que nos estudos de pangolim não se encontrou este corona, nada parecido com esse corona nesses animais. Então, por enquanto, a origem presumida são mamíferos voadores, no caso, morcegos. Bom, o que esse vírus faz hoje? O que a gente sabe? Então, uma vez desencadeada essa inflamação, é uma inflamação de características agudas que podem ter repercussão em pacientes crônicos, e ela, por si só, pode virar uma doença crônica. Então, hoje, a gente tem algumas manifestações que podem estar relacionadas, por exemplo, inflamação em sistema nervoso central crônica, pós-Covid, né? Você não precisa ter nenhuma comorbidade para ter isso, né? E aqui eu estou falando, por exemplo, pacientes que persistem com cefaleia depois do Covid. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Tem agora pacientes com 8 meses de dor de cabeça, e não é uma dorzinha de cabeça, é uma cefaleia do tipo enxaqueca. Então, o indivíduo não tinha nada e passou a ter. Alguns, inclusive, com alterações licóricas. Então, isso é só para mostrar que existe concretamente uma inflamação nesse sistema. Marcelo chamou atenção para a perda de olfato e paladar, que provavelmente está relacionada a uma inflamação de
um sistema que reveste esses nervos que são responsáveis por esses dois sistemas. O que acontece aqui? É importante ressaltar que você tem 3 padrões de evolução, por exemplo, para esse sintoma. Tem aqueles que recuperam rapidamente, vocês já devem ter visto isso vários. Tem aqueles que demoram um tempão e reclamam muito, porque imaginem você não ter nem olfato nem paladar. É uma situação extremamente angustiante e que pode aumentar o risco de acidentes, inclusive, porque se a pessoa está cozinhando e não se dá conta de que tem alguma coisa acontecendo ali, ela não pode sequer sair de perto do fogão, sob pena daquele produto começar a pegar fogo, porque ele não consegue identificar aromas, né? E tem aqueles que a gente está vendo hoje que provavelmente não vão recuperar nunca. Isso é outra doença inflamatória secundária à COVID. Tá? Em crianças, tem uma síndrome que chama-se síndrome de Kawasaki, que é multiorgânica, que é exatamente uma doença inflamatória sistêmica. Né? A criança não precisa ter nenhuma comorbidade, nenhuma doença prévia, nada, absolutamente nada. E aqui, só para a gente poder, depois na discussão, Marcelo, chamar a atenção para a história dos receptores, né? Que você chamou de ACE, ou ECA, enfim, que crianças expressam de maneira diferente esses receptores. Né? Existem vários trabalhos mostrando isso, que pode estar relacionado a gênero, a idade, enfim. Por que crianças sem comorbidade que expressam esses receptores têm uma doença tão grave quanto Kawasaki? Eu acho que é uma coisa que a gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso, mas que é extremamente intrigante dentro desse contexto dessa doença. Eu só, de novo, eu queria ressaltar, porque Marina falou disso, sobre as doenças no coração que são causadas pelo corona. Então, você tem as lesões miocárdicas, então as miocardites, que até onde a gente sabe hoje, aí tem alguns poucos estudos mostrando que a lesão parece ser mesmo da fibra. Mas tem um trabalho que não encontrou isso. Então, e o doente morreu numa miocardite fulminante. Como as séries não são grandes, infelizmente, ou, né, apesar da gente ter um número alto de óbitos, mas a gente não consegue ainda fazer essa correlação causa e efeito. Se supõe que seja uma ação direta do vírus, como é em outras doenças virais, mas pode não estar relacionado à ação direta do vírus aí. A mesma história em relação a arritmias, e aqui é só chamar a atenção para os eventos tromboembólicos, né? É interessante porque você tem a comorbidade, então a hipertensão arterial ou a dislipidemia funcionando como agentes facilitadores ou uma inflamação crônica que vai formar os trombos lá nos vasos. Aqui, uma dúvida ok, isso é secundário a uma doença crônica ou essa formação ou essa precipitação é secundária a uma doença aguda? Porque o que a gente tem visto é que tem alguns doentes que não tinham nada disso. E aí? E faz um evento embólico. Né? Então, muito provavelmente, a inflamação sistêmica vascular ela é aguda. Né? Ela não precisa ter um desencadeante. Ele tinha uma dislipidemia. Não precisa nada disso. O grande nó dessa questão é identificar quais são os fatores preditores para uma evolução dessa. Né? Porque se eu tenho um fator preditor, talvez eu possa fazer uma intervenção. Que o que a gente tem feito hoje para tentar reduzir essa inflamação é usar corticoide. Que aqui também é interessante, porque no primeiro momento o corticoide foi rapidamente banido da estratégia. Porque tem algumas pneumonites virais em que o uso do corticoide piora. E a gente usou esse racional, inclusive, para banir
A sorte é que não durou muito tempo, acho que foram umas 3 semanas, porque rapidamente o ensaio, inclusive brasileiro, da USP, disse assim, não, olha, o corticoide muda essa história. Aí o mundo inteiro passou a usar o corticoide e viu que muda. E ele, para doente grave em terapia intensiva, ele reduz a mortalidade. Né? Para doente de formas leves e moderadas, ele é um risco. É verdade. Então, você não deve fazer. Isso para mostrar quão paradoxal são essas situações. Então, se alguém diz que tem a resposta completa, a gente tem uma resposta para algumas coisas, mas para outras nós não temos. Por fim, eu disse que a gente não tinha medicação, e de fato a gente não tem. Qual é a estratégia que está sendo usada para tratamento antiviral ou tratamento de inflamação? Reposicionamento de drogas. O que significa isso? Num linguajar popular, seria recauchutar essas drogas. Tá? Não é uma experiência nova, a gente já fez isso. Só para lembrar, quem não está familiarizado, para a AIDS, que é um outro modelo que a gente segue para pandemias, a primeira droga que a gente recauchutou, Marina, você que está na onco, é a zidovudina, né, que é um inibidor de transcrição reversa, que a gente se apropriou da onco, que é um quimioterápico, e passou a usar, porque a gente verificou que tinha uma ação antirretroviral, e que depois a gente viu que não era só para HIV, ele tem uma ação contra retrovírus, alguns tipos de retrovírus ele tem uma ação. Nem sempre ele muda a história natural da doença. Aliás, nos outros retrovírus, ele nem muda a história natural da doença. Mas no HIV, durante um tempo, ele mudou a história natural da doença, porque ele reduziu a mortalidade num tempo curto, infelizmente, usado sozinho, e aí os doentes acabavam morrendo por toxicidade. Porque, de novo, a infectologia não se apropriou do conhecimento da onco de manejo da toxicidade. Então, foi uma coisa que a gente recauchutou uma droga e depois, com base nesse conhecimento, a gente viu que os inibidores de transcriptase reversa eles foram sendo aperfeiçoados e depois associados a outros sítios. No caso do COVID, o racional é o mesmo. Então, a gente, no primeiro momento, por isso a história da hidroxicloroquina e da cloroquina, era um reposicionamento de drogas, que infelizmente não funcionou para essa. Mas a gente está vindo com várias outras drogas, tentando ver qual é o papel dessas drogas no cenário COVID. O grande problema é que, da mesma forma que o HIV ou outras doenças virais, né, ou doenças causadas por RNA vírus, que tem uma característica um pouquinho diferente, é que, muito provavelmente, a gente vai ter que estabelecer uma estratégia que usa vários sítios, né, de replicação do vírus. A porta de entrada é mas o sítio de replicação são vários, que eu não me ative aqui, porque eu acho que isso não interessa aqui para essa audiência. Então, o que provavelmente vai ser para tratar a infecção viral é que você vai fazer um coquetel de drogas para tratar especificamente o vírus. E que vai se associar para os 3 estágios da doença, né? Estágio 1, estágio 2 e estágio 3, sendo que estágio 2 e 3 são os estágios onde você tem a inflamação. O 3 é a inflamação plena, completamente ativa, produzindo todo o seu problema em relação à doença. Então, muito provavelmente, a gente vai associar drogas antivirais com drogas que alteram essa cascata inflamatória. Por último, para deixar as perguntas que vão vir, em relação a vacinas. Esse é outro cenário. A gente está usando alguns desenhos de vacina. 3 vacinas estão mais adiantadas, mesmo porque tem mais dados, inclusive, que são a Sinovac, que é uma vacina de um laboratório da China, a vacina desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford, na Inglaterra,
e uma outra que vem da Alemanha, porque a gente tem dados um pouco mais sólidos em relação às fases 1, 2 e 3, numa escala ainda pequena. Qual é a dúvida em relação? Então, do ponto de vista de segurança, para as coortes instaladas antes, essas vacinas elas são seguras. O que a gente quer ver agora é quando você expande o tamanho da amostra e ver se aquilo que você viu no ensaio anterior, ele se repete. Para vacinas, só para a gente lembrar aqui, quem acompanhou o desenvolvimento de vacina para dengue sabe bem o que eu estou falando, né? As vacinas de dengue, que no primeiro momento não tinham nada, não tinham carreira promissora, daí veio uma carreira promissora, e que foi completamente abandonado, porque o promissor, quando expandiu na fase 4, que é de comércio, se viu que não tinha a eficácia batia em 30%. Uma vacina que tem eficácia de 30% é melhor não tomar. Né? Não funciona. Para a saúde pública, 30%, a menos que fosse para a população muito específica, mas não funciona. No caso de vacina para corona, essa eficácia é bem maior do que isso, com 2 doses, que é outro dado que saiu desses ensaios. Então, para você ter uma proteção dessas populações, você precisa fazer 2 doses no intervalo de 21 a 28 dias. Que populações? Aí é outra pergunta, né? Porque os ensaios, até agora, eles excluíram as comorbidades e as pessoas acima de 60 anos. Agora começa a ser incluído esse pedaço nos testes de imunização. Porque se você sabe que os mais vulneráveis são esses, você os exclui, isso pode ser uma estratégia. Né? E qual é a estratégia? É um pouco parecido com a estratégia que a gente usa para pólio. Né? Você imuniza um contingente grande e protege um contingente que talvez não tivesse acesso a esse agente imunizante. Você faz circular na comunidade um vírus que não é o selvagem. No caso desse, como você não está fazendo circular o vírus, você está fazendo epítopos dele ou usando plataformas que nem isso, que não é nem esse epítopo, então não tem nem essa possibilidade. O que aconteceu? Esse contingente está sendo incorporado e a resposta a gente ainda não tem. Mas, muito provavelmente, a gente vai ter vacina, até porque os protocolos estão andando em paralelo, de uma maneira extremamente rápida. A aprovação é o chamado Fast Track, que também a gente já usou isso muito em HIV/AIDS, mas lá o Fast Track não era de 1 ano, é um pouco maior. Quem faz ciência sabe que a velocidade da ciência não é a velocidade que a gente fora da academia está querendo. Né? Então, mas para a vacina, tudo isso está andando em paralelo. Então, esses ensaios, você está andando com ensaio de fase 2 e fase 3, o que também não é uma estratégia que a gente fizesse isso antes. Junto disso, você já está equipando as plataformas de produção para que ela possa rapidamente produzir isso, mas qualquer que seja a velocidade, eu só queria chamar a atenção que vai ter que ser escalonada, porque eu tenho dito que se eu precisar vacinar 4 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, são 8 milhões de doses, porque são 2, no intervalo de 21 a 28 dias. Quem não está familiarizado com isso não pode imaginar a logística que é uma estrutura dessa. Então, para finalizar, dizendo o seguinte, se você puder, faça distanciamento social, porque desde a gripe espanhola é a melhor estratégia que a gente tem para vírus de transmissão respiratória. A higiene das mãos é fundamental, ainda que a transmissão por superfícies não seja um fenômeno fácil de documentar. Mas a mão é um que veicula, que entra em contato com mucosas. Então, cuide-se. E agora, pela primeira vez em larga escala, porque também era um dogma para quem trabalha com doenças infecciosas, máscara só para quem sabe usar máscara.
E quem sabe usar máscara? Quem trabalha em ambiente de saúde. Sempre foi isso, sempre, sempre. Eu, desde a escola, desde a faculdade, isso é um dogma. Todo mundo diz, máscara é para quem sabe usar máscara, você não fica de máscara o dia inteiro, e por aí vai. Neste caso, a gente descobriu que, se eu instrumentalizar, se eu ensinar como usar a máscara, eu crio uma barreira. E eu quebro cadeia de transmissão. Então, parece uma coisa tão óbvia, mas eu quero chamar a atenção que isto não é óbvio, isto é novo, e para além disso, era assim, quando você vai usar máscara, esqueça as máscaras de pano, porque o que a vovó faz, ela não serve, só funciona no carnaval. Neste caso, a gente viu que não. Tá? Então, qualquer método de barreira é capaz de bloquear a infecção, desde que você use isso em estratégia articulada. Então, se eu puder deixar uma mensagem final aqui, continue fazendo o que a gente tem dito, que é fundamental fazer. Não se apresse, tenha um pouco de paciência, porque a quarentena é um dos piores exercícios que a gente pode fazer para a nossa saúde mental. Mas, se eu puder sugerir alguma coisa, leia o diário de Anne Frank, que não ficou em quarentena, mas ela ficou dentro, no subterrâneo, durante muito tempo, porque se ela saísse, ela ia ser morta, como foi um monte de gente. E acabou que ela passa uma experiência que não é a mais agradável, mas que é a única que a gente tem nesse momento. Obrigado. Jamal, excelente, uma verdadeira conferência, né, que nós assistimos, um tema realmente tão importante, numa situação tão grave como o mundo está passando, né, um momento delicado do mundo. Olhe, nós estamos provavelmente com a maior audiência de uma campanha de Setembro Vermelho. Eu diria que nós hoje já contabilizamos mais de 90 perguntas. E queria destacar que nós estamos com a participação aqui da Secretaria de Estado de Manaus, das Secretarias de Estado de Sergipe e de Minas Gerais, para vocês entenderem a relevância do tema e a relevância dos nossos palestrantes. Há muitas perguntas, por isso que eu vou tentar ser o mais rápido possível, para tentar, pelo menos, a gente fazer uma rodada inicial aqui. Eu pediria para os nossos ilustres palestrantes para respostas muito curtas, para que a gente possa girar aqui o maior número de perguntas. Eu vou começar com a doutora Marina, que aqui tem uma pergunta sobre fibrilação atrial, Marina, em relação da fibrilação atrial com atividade física, principalmente com levantamento de peso. O que você me diria sobre essa questão? Ela pode vir em diversos contextos, né? Desde o paciente jovem ao paciente mais idoso, mas o idoso tem maior incidência de fibrilação atrial, mas qualquer situação de estresse muito grande ou até mesmo uma atividade física extenuante, pessoas que não dormem direito, etc., pode desenvolver fibrilação atrial. Então, assim, não é uma arritmia maligna, é uma arritmia benigna, que não vai levar você a ter maior mortalidade a princípio, mas o ideal, a gente, como cardiologista, a gente sempre tenta reverter ela para o sinusal, que é o normal do coração, mas quando isso não é possível, o paciente fica entrando e saindo, também não há grandes problemas com questão à mortalidade. O que a gente tem que tomar mais cuidado, na verdade, é que o paciente que tem fibrilação atrial ou que fica com paroxismo, que é essa entrada e saída, ele precisa ser anticoagulado, ou seja, ele precisa afinar o sangue para poder evitar, por exemplo, um evento tromboembólico, que seria um AVC, que seria um dos mais graves, né, o AVC isquêmico. Então, o exercício pode sim estar associado com a fibrilação atrial, mas não só ele, mas com uma série de outras situações também.
Por que o sexo masculino tem maior risco na Covid-19? Então, eu não sei se ele tem maior risco ou se a incidência é maior. E essa pergunta ainda não está completamente resolvida. Uma possibilidade é expressão maior de receptores para SARS-CoV-2. Essa poderia explicar parcialmente esse fenômeno. O outro, que é uma linha de investigação, é se existe algum evento protetor para mulheres, né? Alguma molécula, eu estou usando essa expressão para não chamar de hormônio, né? Porque isso não está muito claro. Então, essa pergunta eu faço desde o começo. A primeira vez eu fiz essa pergunta num outro evento e daí o palestrante soltou dizendo porque o homem se cuida menos. Eu fiquei, mas homem morre mais, né? Mais cedo. Você tem um número maior de viúvas do que de viúvos. Se a população é 50-50, em determinadas faixas etárias, você tem mais mulheres do que homens. Se a vulnerabilidade é maior para idosos e você tem mais mulheres, não faz sentido. Certo? Eu falo isso porque o turco aqui sou eu, então de conta eu sou expert. Então, que conta é essa que você está fazendo? Né? Então, eu não tenho a resposta, não há essa resposta ainda. Existem algumas suposições para isso, mas a resposta ainda não tem, infelizmente. Tem uma pergunta aqui que o tema eu não citei de propósito, até para a gente deixar para discussão, sobre as valvopatias, Marina. E ela quer saber um pouquinho sobre estenose aórtica. Então, rapidamente, você pode dar um panorama de como está a estenose aórtica aqui no nosso país? Na verdade, sim, estenose aórtica ela pode acontecer por diversas causas, tem várias doenças que podem levar à estenose aórtica. A que tem maior prevalência atualmente é a estenose aórtica gerada pela calcificação degenerativa e etc., que é mais comum nos idosos, né? Isso é uma doença que, a princípio, assim, não tem nenhuma medicação que vai curar, nem nada, uma doença progressiva, que acomete realmente mais idosos, que a válvula vai calcificando. Então, a abertura, que é a saída do coração, essa válvula ela fica na saída do coração. Essa válvula, então, calcificando, o sangue não sai do coração, né? E fica represando dentro do coração, ou o coração tem que ficar mais forte, faz um esforço maior para tentar tirar o sangue. E aí, isso vai gerando toda uma alteração no coração. E com o tempo que a gente tem de tratamento, depois que o paciente começa a desenvolver sintomas, quais são os sintomas normais da estenose aórtica? Síncope, dor no peito, e o desmaio, a dor no peito e a falta de ar, que é a dispneia, que a gente chama. Esses são os 3 sintomas clássicos. Quando o paciente começa a apresentar esses sintomas, o tratamento em geral é cirúrgico ou percutâneo, né? No que a gente tem no SUS atualmente, que, claro, o doutor Jamal com certeza falou super bem, o SUS tem que ser super valorizado. No SUS a gente tem disponível a cirurgia peito aberto, né? Troca a prótese, e essa prótese pode ser mecânica ou biológica, mas também existem métodos mais modernos atualmente que são disponíveis como particular ou via pesquisa, basicamente, que são as trocas percutâneas dessa válvula, que seria como se fosse um cateterismo cardíaco, só que além de chegar no coração com o catéter, ele troca a válvula, que é um procedimento menos invasivo, com menor risco para o paciente, então que atualmente ele é mais usado para pacientes de alto risco a moderado risco. Claro, ele já foi aprovado no moderado risco, mas a gente acaba utilizando para aqueles casos realmente que o paciente tem um risco maior de fazer uma cirurgia com peito aberto, que precisa de circulação extracorpórea
e etc. Existem outras etiologias que podem causar também estenose aórtica, como, por exemplo, febre reumática e etc., mas eu acho que a gente vai prolongar muito nessa resposta, né? Para dar oportunidade para os outros. Obrigado, Marina. Jamal, olha só, recentemente nós fomos alertados sobre as sequelas de alterações do miocárdio em pacientes até assintomáticos que tiveram Covid-19 e até pacientes saudáveis, que não tinham nenhum antecedente cardiovascular. Aqui tem uma pergunta sobre isso, e eu quero saber da sua casuística, porque nós, cardiologistas, o que a gente tem observado? Muitos pacientes se queixando de dor no peito, e a gente vai pesquisar, vai fazer ressonância, vai fazer uma avaliação melhor desse miocárdio, não acha absolutamente nada, nem sinais de inflamação, absolutamente nada. Mas eles têm essa queixa. Como é que você está vendo isso? Tem pacientes que eram assintomáticos, passaram pela Covid, tem pacientes que são saudáveis, estão ficando com sequelas demonstradas nos exames de eco e ressonância, na sua casuística, Jamal? Não, a gente ainda não tem isso no meu serviço, né, que é um serviço grande. O que a gente tem especificamente em relação a... Eu ainda não sei se dá para chamar de sequela, né, porque eu ainda tenho dúvida se o que a gente está vendo não é a persistência de uma inflamação. Então, isso não é sequela, isso é doença ativa, né? Então, eu ainda estou... A gente ainda está tentando entender melhor essa dinâmica. Mas, especificamente nessa área, não. O que a gente tem visto é um cansaço que a pessoa não consegue explicar de onde vem. Ela não tem nenhuma alteração, não acha nada mais, principalmente formas leves ou moderadas, né? Quando o doente sai... ele não foi para a terapia intensiva, que esses achados, às vezes, são secundários depois que um doente sai, um doente grave, crítico, sai da terapia intensiva. Mas doente que teve uma manifestação mais leve, que não ficou sobre ventilação, aí ele sai... Eu tenho uma que é uma das primeiras, uma paciente, é uma senhora de 70 anos, extremamente ativa, que é de março, e a gente está em setembro, e eu falo muito com ela, que ela não consegue executar as suas tarefas diárias, ela não tem absolutamente nada. Já viramos ela do avesso, não tem nada no coração, não tem nada no pulmão, mas ela tem uma fadiga crônica, né? A gente mandou, inclusive, uma investigação com a psiquiatria, e a psiquiatria deu alta porque não encontrou absolutamente nada em relação a ela. Mas especificamente na área cardiológica, eu não tenho nada. Olha, nós infelizmente avançamos muito no nosso tempo. Isso só prova a qualidade dos palestrantes e o interesse do tema, né? A junção dos problemas cardiológicos com a cardio-oncologia e a Covid-19, a situação atual, suas sequelas, mazelas e os seus possíveis tratamentos. Então, eu queria agradecer muito à doutora Marina Bond pela sua brilhante exposição e as perguntas cardiológicas envolvidas no tema. Queria agradecer meu colega infectologista, doutor Jamal, que está aí envolvido aí diretamente na linha de frente. E eu quero deixar um abraço especial aqui para a nossa presidente, que mais uma vez ela consegue, em plena pandemia, inaugurar e levar uma campanha Setembro Vermelho, que vai começar agora, e se Deus quiser, vai ser uma campanha especial, né, Marlene? Eu queria agradecer muito você, e queria agradecer a todos que trabalham nesse instituto, que eu sei que estão assistindo, está aqui meu abraço, e a vocês que participaram, foi a maior audiência que a gente teve numa live, e a gente sabe que realmente o mundo parou e os profissionais da área de saúde estão num trabalho excessivo, incansável, para tentar realmente levar uma solução para essa situação. Então, Marlene, muito obrigado. Vou deixar você encerrar aqui e estamos sempre juntos, vamos continuar juntos, independente da situação.
Exatamente, doutor Marcelo. E a gente costuma falar lá no Instituto Lado a Lado, né, que lado a lado somos mais fortes, né? E eu fiquei muito feliz em abrir hoje esse webinar e ouvir do doutor Jamal falar sobre a importância de cada um de nós, brasileiro, focar no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então, essa é a nossa agenda diária, é esse o nosso esforço diário de fortalecer esse sistema. Quero agradecer ao Dr. Jamal, a Marina, que sempre está nas nossas atividades, e o Dr. Jamal também hoje, né, logo que a gente está aqui no Siga Seu Coração, né, ele também ganhou nosso coração e agora ele vai fazer parte também dessa comunidade, né, que é a comunidade Lado a Lado. Quero deixar aqui uma boa noite a todos e o nosso agradecimento e pedir para que cada um comece agora a se olhar no espelho e se cuidar, né? Vamos mudar os nossos hábitos, vamos repensar os nossos valores e vamos seguir em frente. Um grande abraço para cada um e boa noite.